Ouve aí, vem comigo então. 93. Quais são os sinais que apontam para a volta de Cristo? Perguntam dos nossos queridos ouvintes. Para que Jesus volte, é preciso que primeiro o anticristo se levante? Como saberemos quem é o anticristo? Há quem diga que ele já nasceu. Há quem diga que ele está aí. Há quem até diga o nome dele. Como saberemos quem é o anticristo? A igreja vai passar pela perseguição que a Bíblia narra? Será que já estamos vivendo esse que é o chamado tempo do fim? Você, me diga uma coisa com toda a sinceridade, você já fez algum estudo? Você já estudou o livro do Apocalipse? Leu, estudou, participou de uma classe na escola bíblica? Não estou dizendo que você ouviu uma mensagem não, viu? Ouviu uma mensagem um dia, não é isso não. Você já estudou, você já teve assim uma dedicação de tempo para poder analisar, ler, estudar, pensar a respeito? Já passou por essa doce experiência ou ainda não? Quero ouvir sua opinião, hein? Sua participação no nosso debate 93 de hoje. Há muitas linhas teológicas diferentes, há muitas interpretações divergentes, mas vamos buscar achar aqui o equilíbrio e o consenso naquilo que for possível. É agora, minha gente, é nesse instante no debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça 2 de junho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje recebemos o pastor Walter Afonso Miranda, da Primeira Igreja Batista de Neves, também o reverendo Evaldo Beranger, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras, e o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Pastor Valtair, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Os nossos ouvintes têm sempre perguntas muito importantes, e um dos assuntos que mexe muito com a cabeça dos nossos ouvintes e do povo de Deus, da igreja como um todo, é a questão da volta do Senhor Jesus Cristo. É curioso, pastor, porque a despeito de ser um tema que atraia muito a atenção e que as pessoas queiram discutir e ouvir a respeito, parece que por conta de tantos anúncios que vêm sendo feitos aí ao longo dos anos, parece cair no descrédito. E muita gente, apesar de afirmar que Jesus voltará, vive como se ele não voltasse, né? Como se isso fosse assim, uma coisa, olha, muito legal, muito bacana, como aquela pessoa que escuta o senhor pregar e diz assim, que mensagem maravilhosa, mas não coloca aquela mensagem em prática. Acontece muito isso. Bom dia, pastor, bem-vindo. Quero a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, JR. Bom dia aos queridos debatedores e a todos aqueles que nos ouvem agora. É uma bela oportunidade para discutir este assunto que é muito caro para mim. Eu gosto da temática e realmente nós precisamos levar em conta a volta de Jesus no cotidiano, no dia a dia, né? Não basta dizer eu creio, mas viver no dia a dia como se isso não fosse acontecer. Quando eu olho para a Escritura Sagrada, fica claro que Jesus Cristo retorna um dia para interromper a nossa história, interromper a história da humanidade. Então, independente da corrente escatológica, independente da perspectiva do teólogo ou do estudante de Bíblia a respeito da volta de Jesus, eles precisam em algum momento decidir se a volta de Jesus será um evento histórico,
ou será um evento para fora da história? E, na minha perspectiva, eu creio que a maioria dos teólogos entendem que a volta de Jesus se dará na história. Será um evento para interromper a história como nós já conhecemos, interromper esta realidade como nós já conhecemos e inaugurar uma outra realidade, né? Aí vem as grandes divergências, né? Alguns entendem que ele vai inaugurar um período na Terra, que é o milênio, outros entendem que ele vai já logo dar sequência para o juízo final, a Nova Jerusalém e a realidade celestial ou infernal para aquele que não vai estar no céu. Mas é preciso entender que a volta de Jesus é um evento histórico. Eventualmente alguém me pergunta, mas espera lá, quem já morreu, já se encontrou com ele não precisa voltar. Mas entenda o seguinte, a Bíblia diz com muita clareza que ele retorna para dentro desta história. Todo olho o verá. Então, imaginar que a morte do crente será já o fim para ele e para toda a história dele é um equívoco, porque segundo a Bíblia a história continua mesmo após a morte dele, e Cristo retorna para este mundo. Inclusive as narrativas bíblicas de Paulo e do Apocalipse falam em ressurreição dos mortos. Mesmo esse irmão nosso, esse crente que morreu, retorna com Cristo para ter seu corpo restaurado e assim estar com o nosso mestre com o corpo restaurado para toda a eternidade. Eu entendo então que não dá para abrir mão da volta de Jesus sem negar a Bíblia ou grandes partes dela. Então, tratamos aqui inicialmente sobre esse fato histórico. O querido reverendo Evaldo Berangero, o senhor está de acordo? Totalmente de acordo. Eu acho que o reverendo pastor Valtair Miranda, com essa capacidade, né, didática, com esse jeito professoral dele, grande amigo, e também Afonso Celso Generoso com a sua maneira pastoral de ser, nós três concordamos que há algumas coisas em todas as correntes teológicas que tratam acerca da volta de Cristo, com as quais nós concordamos e que não se pode negociar. Uma delas é esta volta pessoal de Jesus à história para dar fim à história humana, para que a história de Deus se complete de maneira real. A questão da ressurreição dos mortos é essencial, porque o Valtair citou o caso daqueles irmãos que já partiram e estão com Cristo. Paulo fala sobre isso em vários lugares, em especial na segunda carta aos Tessalonicenses, mas ele diz que aqueles que estão com Cristo voltarão e receberão um novo corpo, receberão o corpo que tinha com as características anteriores, mas sem o pecado, sem a doença, sem qualquer fraqueza. Então, estas ideias escatológicas de que Cristo volta para esta história, que ele vai ser visto por todos os homens, que aqueles que estão em Cristo voltarão com ele, são as primícias daqueles que dormiram. Aqueles que estarão vivos aqui serão julgados e colocados diante de Deus. É claro que o julgamento já ocorreu para aqueles que não creem em Cristo. Quem crê em Cristo não será julgado. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. E que nós viveremos eternamente com o Senhor, tendo um novo corpo eternamente na presença de Deus. São coisas com as quais nós não negociamos, embora possamos discordar nos detalhes e de acordo com as diferentes correntes teológicas. Pastor Paulo Afonso Generoso, querido, muito bom dia, uma grande alegria sempre tê-lo aqui no nosso debate 93. Quero também ouvir a sua opinião inicial sobre esse assunto. Bom dia, JR, também para os colegas debatedores, e bom dia para o povo de Deus ligado na 93. Eu quero concordar em gênero, número e grau com o que já foi dito e acrescentar muito pouco, porque a verdade é que a palavra de Deus ela tem algumas acepções interessantes. Primeiro, ela é uma mensagem interpretativa do passado, ao tempo em que ela é uma mensagem reveladora do presente, mas é também uma mensagem futurística, ou seja, ela aponta para o futuro. E a Bíblia menciona cerca de 1845 vezes que Jesus voltará. Só no Velho Testamento nós temos 1527 vezes e 318 vezes no Novo Testamento. Então isso é um fato, isso é uma realidade. E o crente precisa estar ciente de que, se a Bíblia menciona isso repetidas vezes sobre o assunto, é preciso parar, debruçar sobre isso, estudar esse assunto, analisar e, sobretudo, crer nisso. Porque se nós não crermos na volta de Jesus,
a gente está deixando de crer no próprio Jesus, porque ele voltará. E como foi bem dito aqui, o apóstolo Paulo, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 em diante, ele diz assim: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, porque Deus os tornará a trazer com ele. E dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, Paulo está falando que existe um futuro aí que nós precisamos encarar, E como é que está a nossa realidade, como é que está a nossa posição em relação à volta de Jesus? Porque a Bíblia diz que ele voltará. E claramente, Apocalipse diz, 1:7, quando diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Então, a teologia, a escatologia, nessa área especificamente, todos são unânimes em afirmar que Jesus vai voltar. Porque se algum teólogo não crê que Jesus volta, então nós temos que rasgar a Bíblia. Dentro dessa perspectiva, o nosso ouvinte faz uma pergunta, e nós vamos tratar a respeito desse assunto, e na verdade são duas referências feitas aqui à questão do anticristo. Parece ser uma das preocupações do nosso ouvinte. Pastor, volta aí. Para que Jesus volte, é preciso que primeiro o anticristo se levante, quer dizer, ele precede essa volta de Cristo. E aí a pergunta que segue a esta: como saberemos quem é o anticristo? Quais são as características que a Bíblia aponta e que nós podemos compartilhar aqui com os nossos queridos ouvintes? Então, nesse aspecto aí, eu creio que novamente Paulo nos socorre com muita clareza, e eu chamo a atenção do nosso ouvinte para a segunda carta dele aos Tessalonicenses. Ele escreveu esta carta em meados da década de 50 do primeiro século, e aqueles irmãos estavam muito preocupados com relação ao final dos tempos, porque era a tônica do início do ministério do apóstolo Paulo. E aí ele vai e argumenta no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses o seguinte: ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviado de nós, como se o dia do Senhor estivesse chegado. Veja, JR, que aqui parece que tinha gente lá naquela época já dizendo que Jesus tinha voltado, e Paulo diz: não voltou não, vocês estão enganados, não voltou, presta atenção. E ele continua dizendo o seguinte: ninguém de modo algum vos engane, porque isto o que, JR? A volta de Jesus. Porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se levanta, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de adoração. JR, ele não se levantou. Jesus não voltou ainda. A lógica é essa: Jesus volta quando ele se levantar. Então, a pergunta tem que ser respondida de maneira muito objetiva. O ouvinte perguntou: para que Cristo volte, é preciso que primeiro o anticristo se levante? Sim, é preciso que ele se levante. Segundo o texto que eu acabei de ler, ele se levanta antes da volta de Jesus, ele se manifesta antes da volta de Jesus. Sem a manifestação do anticristo, a volta de Jesus ainda não se deu. E aquele que diz que já se deu está equivocado, é falso profeta, é anticristo, como aqueles no plural descritos lá na primeira carta de João, porque segundo a primeira carta de João, quando usa o termo anticristos no plural, a referência ali é um grupo de pessoas que se portam contra o Cristo. E estes então que se dizem Cristo antes da volta do Cristo são anticristos durante toda a história. Então eu queria organizar os pensamentos da seguinte maneira: desde aquele momento, desde que Paulo escreveu esta carta, desde a primeira carta de João, é possível que eventualmente figuras que se portam contra o Cristo, anticristos, se manifestem por aí dentro da história. E eles vão se manifestando no plural, um lá, outro cá, mas é possível até usar pedagogicamente para aquele que me ouve nesse momento o termo pequenos anticristos. São anticristos pequenininhos porque não são aquele derradeiro, não efetivamente se parece com aquele derradeiro, o anticristo que antecederá a volta de Jesus. Esse será o maior de todos eles. Esse será aquele que se oporá contra o povo de Deus de uma maneira universal na terra. Então, durante a história, pequenos anticristos se levantam. Pequenos opositores do Cristo e da igreja se levantam. São circunstanciais, são provisórios, fazem mal à igreja eventualmente, mas não são efetivamente o anticristo escatológico, aquele derradeiro. Mas no final dos tempos se levantará o último deles.
aquele que a gente pode usar a palavra no singular, o anticristo. Este sim é que antecederá a volta de Jesus. Ele, segundo Apocalipse 13, é que vai promover uma grande perseguição contra o povo de Deus, vai exigir adoração, vai ser adorado por uma parte da humanidade, e quem não o adorar vai sofrer represárias, inclusive a morte, e o martírio, o derramamento de sangue. Isso está lá em Apocalipse capítulo 13. Então sim, antes da volta de Jesus, esse anticristo no singular, o adversário escatológico por excelência, tem que se manifestar. Companheiros, eu gostaria de ler o texto que o pastor Walter acabou de citar, porque ele nos dá alguns esclarecimentos a respeito disso, e acho que a gente pode, a partir do que o pastor disse, caminhar um pouco mais. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Uma das características de muitos destes anticristos é que eles faziam parte do meio cristão e faziam parte daqueles que estavam seguindo o Senhor Jesus. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Então é importante a gente pensar que no decorrer da história, o espírito do anticristo está atuando o tempo todo, desde que Jesus subiu ao céu até os dias atuais. Às vezes esse espírito vai se manifestar de maneira mais intensa em algumas pessoas inclusive que exercem autoridades, e Walter usou uma expressão com a qual eu concordo, mas eu não daria tanta ênfase. Ele diz assim, eles eram locais, eles fizeram talvez um pouco de mal. Não, alguns deles fizeram muito mal ao cristianismo, alguns deles se tornaram tão poderosos que chegaram a atrapalhar grande parte do cristianismo. Mas nenhum deles é de fato aquele ser escatológico, aquela pessoa escatológica que está prevista para se levantar como o derradeiro inimigo e que será derrotado pela volta e pela presença, pela parousia. A palavra presença é uma palavra muito usada na Bíblia, na grande parte das vezes em que a palavra volta de Cristo aparece, o que aparece não é a palavra volta, é a palavra parousia, que significa presença de Cristo. Esta presença física, essa presença real, essa presença histórica que vem nas nuvens e que todo olho verá. E é importante a gente prestar atenção, porque como o diabo tem esse espírito da confusão, ele aproveita estes anticristos para, de certa forma, minimizar a presença deste ser escatológico que há de surgir e que é de fato o derradeiro anticristo. Esta é uma das razões pelas quais a questão da volta de Cristo vai se tornando às vezes duvidosa na cabeça de algumas pessoas. Pedro vai falar sobre isso, ele vai dizer, olha, mas onde está a volta? Quer dizer, ele prometeu que vai voltar, mas que história é essa e tal? Isso já na época do apóstolo Pedro, já havia pessoas que estavam duvidando da volta de Cristo, e Pedro vai dizer, olha, não se preocupem, porque ele não retarda a sua volta como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, isso é a misericórdia de Deus, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, este adiamento da volta de Cristo, ao nosso ver, porque nos olhos de Deus ele virá no tempo certo, mas aparentemente parece que Deus está atrasando a volta de Cristo. Isto é sinal de misericórdia sobre a terra, porque Deus está nos dando mais tempo para evangelizar, mais tempo para que mais pessoas se convertam, mais tempo para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados, e aí nós não devemos deixar que este aparente atraso da volta de Cristo nos desanime ou tire a nossa convicção de que um dia ele virá como o relâmpago. Ele aparecerá de maneira repentina, de forma que ninguém poderá fugir da sua presença. Pastor Paulo. JR, esse texto lido pelo pastor reverendo Walter, ele é muito interessante, porque é a aula que Paulo dá sobre a vinda do anticristo.
Ele diz lá no versículo 7 assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios e mentira e todo engano. Então, assim, a pergunta que o ouvinte faz é bem específica, quando ele diz: o anticristo, Jesus voltará primeiro, ou para que Jesus volte é preciso primeiro que o anticristo se levante? Bom, muitos se têm feito anticristo, e nós também estamos fazendo muitas pessoas de anticristo que não são. Já o último anticristo agora já é o presidente dos Estados Unidos, já é o Papa novo, já estão falando que é o segundo Papa. Enfim, nós que estamos confundindo tudo. Na verdade, o anticristo, ninguém pode afirmar nada sobre ele. Se ele já está, se ele já é uma criança, a não se ser ele é um quando sistema, ele aparecer. Só quando ele aparecer. E eu não tenho a mínima preocupação em conhecer, eu não quero saber nada dele. Nada, a respeito de nada. É igual Dispenso a honra. A mulher de Caim, eu não quero saber nada de uma mulher que viveu em tempos idos tão remotos, né? Então eu não quero saber do nome do anticristo. E existe uma preocupação, me parece que Satanás atua nessa área aí para fazer as pessoas jogar uma cortina de fumaça para as pessoas não lerem a Bíblia, não estudarem a Bíblia e não saberem que isso não diz respeito aos salvos. Porque os salvos não vão estar aqui em Cristo Jesus, porque aqui nós temos que separar a parousia, que foi falado pelo pastor, do arrebatamento. O rapto da igreja, JR, não falta nada para Jesus arrebatar a igreja, porque o rapto é uma coisa, a vinda propriamente dita dele é outra. E quando o Apocalipse fala virá com as nuvens, está falando da parousia, da vinda dele propriamente dito. Mas eu classifico o arrebatamento, porque ele vem para os santos e depois ele vem com os santos. Eu classifico o arrebatamento como o mais forte e evidente sinal de que ele vai voltar mesmo. Porque ele vem arrebatar, mas ninguém vai ver nada. A Bíblia fala: não quero que vocês sejam ignorantes, até os mortos vão ressuscitar. Então nós estamos esperando, os salvos em Cristo Jesus estão esperando o arrebatamento. Agora, eu espero voltar com Jesus na vinda dele propriamente dita, que é essa que Paulo fala que é os Tessalonicenses. Então essa questão, ela precisa ser colocada para que o ouvinte entenda que o anticristo se manifesta nesse período de forma muito acentuada entre o rapto da igreja e a vinda dele propriamente dita, que aparece lá no capítulo 13, que é aquela besta que surge do mar, né? A besta que surge do mar é o anticristo, capítulo 13 do livro de Apocalipse. Então, é só esse detalhe que eu entendo perfeitamente a colocação dos colegas, mas eu queria só deixar esse detalhe para o ouvinte pensar. Eu ouço bastante a respeito desta questão, para lá e para cá, fazendo palestras e conferências em igreja, e o que eu percebo é que as pessoas que me perguntam têm um medo. O medo de, sem querer, adorar o anticristo. O medo de, sem querer, perder a salvação, como se fosse uma pegadinha de Deus. Você adorou sem... Você não percebeu que era ele? Adorou, já perdeu, já era, né? Ficou sem. Caiu num golpe. E acabou. Então, veja, eu acho que o meu ouvinte precisa ficar tranquilo. Você não vai perder a sua salvação assim, sem querer, como se fosse uma pegadinha de Deus. Deus não vai fazer esse tipo de golpe contra você, meu querido. Você está tranquilo nas mãos dele. Quando Cristo segurou você nas mãos dele, você está seguro. Então não há a possibilidade de repente aparecer o tal do anticristo e você, sem querer, fazer algum tipo de gesto de adoração para o anticristo e perder a sua salvação por causa disso. Temos aqui ainda a questão que envolve a perseguição, se a igreja passará ou não pela perseguição que a Bíblia narra. A pergunta: será que já estamos vivendo esse que é chamado de o tempo do fim? E algumas menções aqui no nosso Facebook da rádio sobre a questão do chip e a questão do 666, tem um monte de vídeos sobre esse assunto pelo YouTube aí, Facebook, etc, nas redes, falando sobre esse assunto, a questão do 666 e a questão do chip, a obrigatoriedade de se usar o chip, que isso está sendo testado em tal lugar e que este aí seria, ou esta seria a marca da besta. Essa é uma referência que vem sendo feita e vocês sabem muito bem,
isso se multiplica de uma forma muito grande, gera muita ansiedade, gera dúvida e gera um monte de especialistas sem serem de fato especialistas, né? Então nós vamos tratar sobre esse assunto já já. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Nós temos conversado e todo mundo tem acompanhado de perto ou de longe, de alguma forma, a questão daquele rapaz, o Fernando Félix, que é um advogado e que está desaparecido já há alguns dias em Duque de Caxias, e muita gente tem conversado sobre esse assunto. Eu vejo que muitas igrejas têm orado, fico feliz com isso, agradeço a Deus pela sensibilidade dos líderes de nossas igrejas. A família tem feito muitas manifestações e tem recebido carinho de muita gente. Nós vamos conversar com a mãe do Fernando agora, nossa querida irmã em Cristo, irmã Sônia, que está vivendo, né, irmã Sônia, essa luta tão grande, essa espera, uma ansiedade intensa, ao mesmo tempo que abraçada, acolhida por uma multidão de gente que a irmã conhece, gente que a irmã está conhecendo agora, por causa desse grande amor de Deus que nos une. E é um instante especial para reafirmarmos o apelo ao povo de Deus para a oração e também o apelo ao povo de Deus para informação. Irmã Sônia, bom dia, que Deus abençoe a querida irmã. Bom dia. Eu quero agradecer desde já a vocês da rádio, nos dando essa força, esse apoio. A gente realmente precisa estar divulgando esse fato para que alguém que veja alguma coisa, né? Alguém que note, perceba alguma coisa na rua, possa estar discando para o Disque Denúncia e está nos ajudando a encontrar o Fernando. Nós temos aí já alguns dias, né? A polícia continua o seu trabalho de investigação. A irmã menciona a questão das observações, porque sempre assim há uma movimentação estranha, às vezes numa rua distante, né? Ele estava em Duque de Caxias, foi num sábado quando isso aconteceu, quer dizer, vamos ampliar isso para o grande Rio como um todo, a movimentação estranha, gente que alugou uma casa, que entra e sai, que aparece, que tem uma característica diferente. E aí o povo de Deus está nos acompanhando e graças a Deus temos um grande número de ouvintes. Eles podem denunciar com absoluto sigilo, não é isso, irmã Sônia? É isso mesmo. Foi um fato muito estranho. A gente tenta explicar o que aconteceu, mas as provações vêm e não tem explicação, né? Só quando ele regressar que ele vai nos contar o que aconteceu. Nós cremos que ele foi interceptado naquele sábado, a caminho do Hortifruti, para comprar legumes para o filhinho dele, para o almoço. Aquele dia ele tinha uma agenda lotada com a família, ele tinha apresentação de judô na escolinha do filhinho de 2 anos, ele ia pegar os avós, que estão sofrendo muito, são os avós do Fernando, meus pais, passam dos 80 anos, a minha sogra também, e eles estão assim inconsoláveis, né? Ele ia buscá-los para um almoço em família. Então ele tinha, assim, toda uma agenda naquele dia com a família. E a gente começou a dar falta dele, porque deu 9h30, 10 horas, o Fernando não regressou. Ele não ia demorar mais do que meia hora. E a gente começou a achar aquilo estranho. E a gente conseguiu rastrear pelo celular que ele não atendia. Isso já à tarde, depois das 2 horas. Conseguimos rastrear a localização do carro dele, que estava intacto, perfeito, com o celular dentro do carro, as chaves e os documentos em cima da roda traseira do carro. E é um mistério, até agora ninguém fez contato. O Fernando, eu posso falar do Fernando? Claro. Ele é um advogado, há 6 anos que ele trabalha aqui juntamente com o pai no escritório deles, né? Esse escritório já existe há 15 anos. Fernando é nascido, criado, se formou aqui em Caxias, né? E eles não pegam criminal, eles só trabalham na área trabalhista e de família. E eles trabalham muito juntos, muito colados. O pai conhece todos os passos do Fernando. E a gente não tem explicação. Era conhecido como Doutor Simpatia. O Fernando é uma pessoa, assim, muito paciente, muito tranquila, sempre risonho. Ele é evangélico desde muito pequeno, ele foi criado na igreja presbiteriana, é casado há 3 anos com a Daniele,
com quem vive muito bem, né? Tem um filhinho de 2 anos por quem ele é apaixonado. E a gente não consegue entender, mas a palavra de Deus diz que nós temos provações, né? E dói, né? Dói muito, mas a gente tem muita confiança em Deus, a gente tem recebido, assim, muito apoio de amigos, como vocês disseram, até pessoas que a gente não conhece. Prova disso foi essa caminhada que foi organizada pelos amigos e familiares, que conseguiu reunir mais de 2.000 pessoas. Foi uma caminhada linda, onde a gente declarou a nossa confiança no Senhor. É realmente o Espírito do Senhor que tem nos sustentado, tem nos mantido de pé, porque senão a gente teria enlouquecido. Porque Fernando é um filho que qualquer um gostaria de ter, é um filho maravilhoso. Eu sei que eu sou suspeita para falar, que eu sou mãe, mas é um filho maravilhoso. Irmã Sônia, as suas palavras, elas contagiam o coração de tantas outras mães que estão nos acompanhando agora e que de uma forma especial se sentem também participantes desse momento difícil e complexo. Quero realçar esta fé e essa força que Deus vem dando a vocês, como você mesma disse, esse fortalecimento que vem de Deus. Vocês são alvos das orações do povo de Deus e agora ainda mais com gente do país e do mundo inteiro intercedendo, rogando ao Senhor pela volta do Fernando com máxima urgência. Que Deus guarde o coração de vocês, da família, do filhinho, da Daniele. Que Deus abençoe a você, também ao Cláudio. Que Deus abençoe os familiares, os avós e os primos e as primas de maneira também tão especial. Que o Senhor fortaleça de maneira profunda a vida de vocês. Estamos todos em oração, clamando ao Senhor, e quero reforçar a você, ouvinte, que está nos acompanhando. A denúncia é feita pelo Disque Denúncia. Ô, irmã Sônia, qual que é o número do Disque lá? Você tem aí na sua mão? Tenho, sim. O Disque Denúncia, o número é 2253 1177. 2253 1177. A pessoa pode ligar para lá para dar a informação, ou pelo menos alguma coisa que você viu diferente. Não hesite, não faça isso. É melhor você agir a mais do que a menos. Quem sabe essa informação abra um leque bastante grande. Os investigadores, que com certeza estão empenhados nessa ação, vão trazer uma pesquisa profissional e a atuação deles. Mas acima de tudo, a oração do povo de Deus também associada a esta ação, para que a gente veja essa história ter um final alegre, feliz, cheio da graça, cheio da alegria. Que o Senhor continue a fortalecer. Obrigado, irmã Sônia, por nos atender. Obrigado por vocalizar aqui esse instante para os nossos queridos e amados ouvintes. E você, querida Sônia, receba aqui um beijo em nome de todos da 93 FM e de todos os nossos ouvintes, que essa hora te abraçam carinhosamente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada. Eu posso fazer um apelo? Por favor, Sônia. Eu primeiro quero agradecer às autoridades. As autoridades têm se empenhado demais, desde o meu prefeito aqui da minha cidade, até o governador, todos têm se empenhado e não tenho o que reclamar. Mas eu queria fazer um apelo à população, porque eu sei que muitas vezes as pessoas têm medo até de ligar para o Disque Denúncia. E eu quero dizer que o sigilo é absoluto, né? É seguro, o anonimato é seguro. Ninguém vai pedir seu nome, seu endereço, nada disso. É sigilo absoluto. O interesse é só nas informações. Então, qualquer movimento de quem tinha, uma casa que de repente estava fechada e foi alugada, movimento de carro, né? Qualquer movimento estranho, por favor, é imprescindível para que a gente encontre o paradeiro do Fernando. E eu quero fazer um apelo também àqueles que estão com o Fernando. Fernando é ungido do Senhor, é uma pessoa maravilhosa. E assim como Deus ama Fernando, ama também aqueles também que estão segurando o Fernando. E Deus também tem um propósito na vida de cada um deles, com certeza. Então, que eles liberem o Fernando, que eles larguem ele em qualquer lugar, em qualquer ponto, né, de ônibus, ou coloquem ele num táxi e mandem ele para casa, porque ele é um ungido do Senhor. Grande palavra, irmã Sônia. Muito obrigado.
Que Deus continue a abençoar. Nós estamos juntos em oração, clamando ao Senhor, encorajando esse povo de Deus a denunciar, a trazer essas informações pelo telefone 2253-1177, 2253-1177. Eis aí uma mulher de Deus, uma mãe abençoada. Irmã Sônia, um abraço, que Deus te fortaleça cada dia mais. Muito obrigada. Um abraço, querida. Minha gente, a situação na cidade não é fácil e a igreja está conectada à cidade, a igreja precisa estar sensibilizada com o que acontece ao nosso lado, ao nosso redor. São palavras fortes de uma mulher fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. É uma mãe, como você, mãezinha, está nos acompanhando agora e pode imaginar a angústia dessa mãe. Imaginar a dor do filhinho de 2 aninhos, da esposa, jovem esposa, a dor dos avós, a dor do pai com quem trabalha junto e conhece todos os passos, dos familiares, dos primos, das primas. Vamos orar, vamos agir, vamos pedir a misericórdia e a graça de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos orar por esse assunto também e quero encorajar você a estar com a gente em oração aqui na 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas. Na 93 FM. Queridos amigos, pastor Valtair, reverendo Evaldo e pastor Paulo Afonso Generoso, nós precisamos retomar e trazer as informações aqui também aos nossos ouvintes. Vou ficar aqui inicialmente com a questão do chip e a questão do 666, é que quando um assunto como esse vem, parece que qualquer outro assunto é menos importante, né? E de fato é. Mas nós precisamos responder aos nossos ouvintes. Então vamos à resposta, a questão do chip e a questão do 666, fiquem à vontade. Bom, eu gostaria de falar sobre esse assunto, porque há muitos anos, há décadas eu diria, que estão tentando descobrir qual é o mecanismo que o tal do 666 será utilizado. Para que a gente se lembre, o texto de Apocalipse, que fala sobre o assunto, ele diz de maneira muito rápido, eu até vou abrir aqui, e enquanto a gente conversa, ele vai falar a respeito de uma marca que será colocada sobre aqueles que adoram a besta e que voluntariamente vão se entregar à besta. A gente encontra isso em Apocalipse 13:18, né? E diz aqui, após ele falar sobre a besta que subiu da terra, eu não vou ler o texto todo, vou ler apenas o versículo que nos interessa. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. E aí, o que se diz que vai acontecer, né? E faz com que, no versículo 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. E aí vai dizer qual é o número e qual é o nome. Depois 14:20 vai falar... 14:20 fala de 600, mas não é 666. O único texto que fala sobre esse número é Apocalipse 13:18. Como esse número é um número enigmático e o texto nos convida a calcular qual é esse número, muita gente tem procurado descobrir qual é esse número no decorrer dos últimos 2000 anos. Então nós encontramos, por exemplo, na Idade Média, pessoas tentando usar números cabalísticos e tal, e tentar descobrir alguma coisa. Quando veio a Reforma, a própria Igreja Católica encontrou esse número no nome de Lutero. Alguns encontraram esse número no nome de Calvino, e em contrapartida a Igreja Protestante encontrou esse número no título que está impresso na mitra papal, que diz lá que é o vigário do Filho de Deus, quer dizer, o substituto Filho de Deus. Se você pegar em latim e tal. E eu quero dizer para vocês que desde adolescente que eu faço esses cálculos,
Quer dizer, quando eu era adolescente, eu comecei a fazer esses cálculos, eu adorava esse tipo de coisa, então eu comecei tal. E eu me lembro de, já adolescente, as pessoas dizerem, olha, não compre nada que tenha aquelas barrinhas pretinhas que nós conhecemos hoje como código de barras, porque aquilo ali é o número da besta. Se você vai no supermercado e tem aquele negócio ali, você não compre, porque aquilo já é alguma coisa. Como bem nos lembrou o pastor Valtair, Deus não fica fazendo pegadinha com os seus servos e com seus filhos. Ele não vai deixar que o número da besta ou que qualquer coisa que identifique você como adorador do anticristo seja colocado em você sem a sua autorização expressa e sem você ter consciência de que aquilo é o número da besta. Então, para que fique muito claro, qualquer chip que disserem, olha, não deixa colocar e tal, isso não tem nada a ver com o número da besta, porque Deus não vai permitir que você seja simplesmente enganado. Ok, eu vou apontar para dois elementos para indicar qual é a minha posição a respeito disso. Eu entendo que a referência ao 666 e ao número dele na testa ou na mão das pessoas é uma referência simbólica, não é uma referência literal. E eu diria o seguinte, por que é simbólico? Porque no capítulo 14, quando aparecem os 144 mil, eles também recebem uma marca na testa. Não é um número, na verdade é um nome, e até maior do que o número. Segundo o Apocalipse 14, aqueles que seguem o Cordeiro, ou seja, os seguidores de Jesus, receberão o nome de Jesus na testa e o nome do Pai de Jesus na testa. E eu imagino que aqueles que falam em ter o 666 escrito na palma da mão ou em algum outro lugar, não pensam no oposto disso, que é o povo de Deus tendo a marca na testa de Cristo, né? uma tatuagem. Na testa tendo a tatuagem. Eu já vi jogador de futebol com o nome Jesus no braço, nas costas, na cabeça, etc. Mas eu acho que ninguém em sã consciência, nenhum pastor em sã consciência está levando o povo do Senhor a tatuar Jesus na testa ou Jesus e Deus na testa, porque nós entendemos que isso não é uma demanda que vai nos salvar. A marca de Jesus na testa aqui é uma referência simbólica ao selo do Espírito Santo. E ao pensamento, Senhor, né? O povo do Senhor sabe disso. Claro. Ou seja, não adianta tatuar o nome de Jesus na testa se você não tem Jesus no coração, não vai adiantar nada. Então, eu quero que você entenda, se alguém de repente, você está desacordado, caiu na estrada, um carro bateu em você, você vai para o hospital, aí um médico por vilania tatua na sua mão lá 666. Você perdeu a salvação por isso? É claro que não. Você não adora sem querer. O anticristo será adorado deliberadamente. Então, efetivamente, aquele que vai seguir o anticristo lá, quando ele se manifestar, o fará deliberadamente, não por acidente. A marca na testa e na mão, então, é uma referência simbólica àquele que segue o anticristo. O 666, o próprio texto diz, é nome de um homem, a referência é um homem, e indica uma pessoa que será o porta-voz do diabo, do grande dragão na volta de Jesus, será aquele que se porá contra o povo do Senhor. Eu poderia até fazer uma leitura do número 6, que é número de homem, em paralelo com o número 7, que é o número de Deus, e dizer que 666 é um homem que não está satisfeito com a sua humanidade, é um homem que quer ser Deus. Esse homem que quer ser Deus é o anticristo, quer ser adorado como Deus, mas a palavra do Senhor diz que só Deus é digno de toda adoração. Então, um homem que quer ser adorado como Deus é 666. JR, eu encaro essa questão com muita tranquilidade pelo seguinte, porque durante anos, eu há 42 anos atrás, eu era um estudante de escatologia, 42 anos atrás. Eu estudava escatologia, não era um estudioso, porque eu acho uma palavra muito chique para mim. Um estudante, lia a Bíblia, pesquisava e tal. E uma vez eu tentei, de todas as formas possíveis, ler sobre essa questão do número 666, depois eu parei com esse negócio. Por quê? Porque eu me lembro, na minha infância, que cantávamos um hino que lá na lua ninguém vai, salve a alma tua. Aí o homem chegou na lua. Depois veio aquela questão da besta, que tinha um computador lá na Bulgária,
na Bruxelas, eu não estou bem lembrado do local. Bruxelas, um baita de um computador que o nome dele era besta, aí um pastor do Rio de Janeiro foi para lá e viu que não existe computador coisa nenhuma. Depois disseram que o nome estava no Visa, era o cartão de crédito que era um negócio diabólico e tal. Eu lembro disso. Depois veio também o código de barra, aí todo mundo, código de barra, não me Então a gente fica num frenesi tremendo com relação a isso, e agora veio do chip. 300 mil pessoas já colocaram o chip na palma da mão. E algumas até no braço. Pode ser colocado no braço também, em vez de ser na palma da mão, no braço. Então, isso não tem nada a ver. Na testa não pode, né? Eu não estou nem aí pro biochip. Biochip é uma coisa que viria naturalmente, porque já era um projeto, JR. Eu, há 10 anos atrás, conversando com o pessoal de uma grande rede bancária, eles falaram que já estava vindo um projeto para quando você for falar com o gerente, você já passa por uma linha, identifique com essa linha todo o seu perfil econômico, social e dados cadastrais e tudo mais. Então, eu não creio que biochip tem nada a ver com o anticristo, eu não creio que código de barra tem a ver com o anticristo, eu não creio nada disso. Eu creio que a gente está muito preocupado com o tal do número 666, estamos esquecendo de orar, de vigiar e esperar a volta de Jesus. Este assunto que envolve a questão da perseguição, a questão do tempo do fim, como é que vocês analisam esse assunto, companheiros? A igreja vai passar pela perseguição que a Bíblia narra, ela passará ou ela não passará? Será que já estamos vivendo esse que é chamado o tempo do fim? É uma outra pergunta, e as duas, como todas as demais, atreladas ao mesmo assunto, né? Quando fala sobre perseguição aqui, a perspectiva é bíblica, e aí a consulta aos irmãos é essa, né? Do ponto de vista que vocês têm, a igreja vai passar pela perseguição que a Bíblia narra? De uma maneira muito sintética, eu diria que, na minha percepção, fruto das leituras que eu tenho feito dos textos bíblicos, sim, eu creio que ela passa. Mas eu reconheço, colegas, eu conheço muitos que argumentam que ela não passa. Então, é uma perspectiva, nesse caso, pessoal de leitura de textos. Eu creio que ela passa, que ela enfrenta. Muitos irmãos nossos serão martirizados, morrerão, derramarão o próprio sangue, fruto da perseguição da besta, antes, efetivamente, de acontecer o arrebatamento. Bom, eu quero dizer que existe, quanto a esse assunto, basicamente duas posições. Essa é chamada grande tribulação. Então, há aqueles que são pré-tribulacionistas, quer dizer, acham que a igreja será arrebatada antes da tribulação, e alguns que são pós-tribulacionistas, que creem que a igreja será arrebatada depois da tribulação. Eu creio que nós passaremos pela grande tribulação, e eu diria mais, a igreja já está passando pela grande tribulação. Na minha opinião, e aí é importante a gente saber que esta não é uma questão essencial, as pessoas podem ter opiniões diferentes, porque a Bíblia não é clara a respeito desse assunto. Na minha opinião, a grande tribulação é a tribulação que vem desde a época da subida de Jesus até os dias atuais e que se intensificará grandemente no tempo do fim. A Bíblia inclusive diz que Deus, por causa dos eleitos, iria abreviar estes tempos, porque senão nem os eleitos se salvariam. Então, para mim, isto é uma indicação de que os eleitos, os cristãos, passarão sim por tribulação e até por esta grande tribulação. Os irmãos que não creem desse jeito, eu respeito e não entro em discussão com eles, porque eu creio que é uma questão apenas de convicção e de modos diferentes de ler a Bíblia. Com certeza. E eu sou pré-tribulacionista. O quê? Eu creio piamente que a igreja não vai passar pelo processo da grande tribulação. Aí eu estou falando em relação aos crentes fiéis, não vão passar. Até a parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, a gente tem que entender uma coisa, elas eram loucas, mas eram virgens. Então assim, a Bíblia diz em Mateus 24, 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Nós não estamos falando de uma perseguiçãozinha que está acontecendo hoje pelos islamitas junto ao povo cristão, os coptas lá do Egito e tantos outros. Nós não estamos falando dessa perseguição. É algo muito mais forte, porque há implicações escatológicas previstas no Apocalipse que vai alterar muita coisa no curso até da própria natureza. Então,
eu creio que Deus vai nos livrar disso, porque quando a gente lê o Apocalipse, até o versículo 22 do capítulo 3, a igreja está presente. Depois, tudo que acontece do capítulo 4 em diante, a igreja não está mais presente. A igreja foi arrebatada. Então, por isso que eu creio que o arrebatamento vai livrar a igreja desse momento difícil que o mundo vai passar, e os que ficarem aqui vão ter que passar por essa prova para que eles entendam perfeitamente que eles poderiam ter evitado isso se fossem fiéis a Deus. Porque assim, eles têm o selo, essa marca que foi dito, o selo da promessa. Mas eles não foram fiéis. As virgens loucas eram loucas, mas eram virgens. Por que não entraram nas bodas? Então, haverá uma grande tribulação, e aí sim, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados, porque eles foram infiéis, mas foram escolhidos. Então, JR, eu creio piamente, concordo aí, eu entendo a posição dos colegas, isso é muito natural, nós não estamos aqui discutindo, mas eu sou pré-tribulacionista, porque eu creio que a igreja vai ser arrancada desta terra no início, para que se cumpra a profecia de Daniel lá no capítulo 9. Porque tudo que está ali no capítulo 9 e no capítulo 6 do Apocalipse, aquele cavaleiro branco, eu não creio que aquele cavaleiro branco seja o anticristo, nunca posso entender o anticristo vindo do céu, com coroa, vitorioso para vencer. Então eu creio que aquele anticristo é a falsa paz, que como consequência virá a guerra, depois da guerra vem a fome e depois da fome vem a morte, representada por aqueles cavaleiros. E aí a igreja estará isenta desse papel, e os demais que passarem. Porque lá no capítulo 7, me permita só isso rapidamente, porque lá no capítulo 7 do Apocalipse fala daquela multidão que sobem com palma nas mãos. Quem são esses? Aí o anjo vai dizer, são os que vieram da grande tribulação. Mas o arrebatamento já ocorreu, já passou as bodas do Cordeiro, já houve o Bema, o Tribunal de Cristo, e eles aparecem agora no céu com palma na mão, não recebem os galardões previstos, que não se fala de coroa nem coisa alguma, eu penso diferente. Mas assim, a Bíblia é muito clara nessa multidão que ninguém podia contar, que vem da grande tribulação. Temos então duas opiniões aqui sobre este assunto. Existem aqueles que são pré e existem aqueles que são pós-tribulacionistas. Então o ouvinte já está se posicionando, poderá naturalmente desenvolver a sua reflexão. Eu quero considerar isso como um incentivo aos nossos ouvintes a continuarem a estudar esse tema, porque ele de fato é nesse ponto aqui que nós já começamos a andar um para um lado e outro para o outro, sem perder absolutamente a possibilidade da unidade, da reflexão, porque são interpretações. Cada grupo vai trazer a sua interpretação sobre este assunto que aqui está. Não se trata de matéria de salvação, não se trata de matéria aqui que envolva o cerne deste assunto, é apenas uma questão. Como é que a gente vai saber quem está certo ou está errado? É quando acontecer. Tá certo? Se for antes, você vai dizer assim, estava certo, era pré. Se for depois, você estava certo, era pós. Só tem esse jeito, porque do contrário nós temos fundamentações. E não é que a Bíblia seja confusa, não, irmãos. O confuso somos nós, entendeu? Nós é que temos a maneira de interpretação. Então interpretamos de um jeito, interpretamos de outro. A Bíblia traz a sua. E o foco é que a Bíblia não está preocupada em trazer uma matéria clara sobre esse assunto, como traz sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre o céu, sobre o inferno. Tem assuntos que são absolutamente claros. Outros ela traz aquele tema, né? E aí a gente sempre se lembra das coisas ocultas, das coisas que não são amplamente reveladas, e é que aí depende de muita interpretação dos homens. Eu quero agradecer a vocês uma vez mais pela presença aqui hoje entre nós, pelo esclarecimento aos nossos queridos e amados ouvintes, pelo privilégio de discutirmos um tema de grande relevância para a nossa vida, que é o Apocalipse, e que nos traz sempre aquela ideia: eu poderia estudar um pouquinho mais. Se é isso que acontece com você, ouvinte amado, olha, já valeu a pena esse programa. Estamos juntos no Debate 93. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles já estudaram o Apocalipse, e a gente encerra aí com a pesquisa por telefone. A maioria, 51%, mas bem acirrada, disseram que não estudaram. E 60% deles no site também não estudaram, mas vamos mudar essa história. Muito obrigado, queridos e amados ouvintes. Nosso encorajamento, continue a estudar. Meus irmãos, olha, arrumem tempo para estudar a Bíblia. Arruma tempo, irmão. Ô, minha irmã, arruma tempo. Nós temos tempo para tanta coisa na nossa vida.
Nós temos tempo para desenvolver uma série de ações e a gente esfria espiritualmente por falta de palavra. Quem não conhece a palavra, ele vai diminuindo, não existe estabilidade espiritual. Se não está crescendo, começou a cair. E nós precisamos cuidar disso com muito zelo. E não vão responsabilizar as igrejas não, viu? Isso é individual. O cristão nascido de novo, ele tem acesso à palavra e nós temos uma acessibilidade absoluta à Bíblia. Se nós não estudamos, muitas vezes é porque não queremos. Queremos botar a culpa nos outros. Vamos botar a culpa no patrão, o pai põe culpa no filho, o filho põe culpa no pai, o marido da mulher, mulher no marido, e isso é assim desde o Éden. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. E o desafio é esse: leia a Bíblia. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Por falar nesse assunto aqui, uma querida ouvinte por e-mail diz: olha, baseado em conversas e observações, cheguei à conclusão que as pessoas hoje em dia têm muito menos fé que as de antigamente. Parece que só creem mediante o que veem. Embora essa seja uma constatação, acredito que seja possível voltar a ver as pessoas cheias de fé. Qual o caminho para que uma pessoa seja apontada como alguém de fé? Através da minha fé, posso fazer com que outros também tenham fé? É possível ter uma fé que não se abala, mesmo diante dos maiores dramas da vida? Eu ouvi um testemunho hoje aqui, viu? Você que está acompanhando a gente também ouviu o testemunho de uma mãe cuja fé não foi abalada diante do sequestro do seu filho e a ausência completa de informações. Então a pergunta é essa: é possível ter uma fé que não se abala, mesmo diante dos maiores dramas da vida? Como? Pergunta a nossa querida ouvinte. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, objetivamente. Muito obrigado, queridos pastor Valtair, um forte abraço, meu irmão. Eu agradeço a oportunidade, aproveito para mandar um abraço então para a minha igreja, a Igreja Batista de Neves, ali em São Gonçalo, na entrada de São Gonçalo. Quero mandar um abraço para minha querida esposa Elisete, para meus filhos Rafael e Caroline. Reverendo Evaldo, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, é uma alegria. Eu quero lembrar a querida Igreja Presbiteriana da Luz do Mundo que nessa quinta-feira, que será feriado, às 19 horas, nós teremos mais uma edição do Pergunte ao Pastor. Pergunte ao Pastor. E a pergunta desta vez é difícil. O que é profecia? Nós podemos receber revelações diretamente de Deus? Então, se você faz parte da Igreja Presbiteriana, ou se na quinta-feira você não tem outra igreja para estar presente, esteja conosco lá na Rua Pereira da Silva, número 575, Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Pastor Paulo Afonso Generoso, obrigado, um forte abraço, querido. Obrigado, um abraço também para você, JR. Manda um abraço para a membresia da Assembleia de Deus Betel, que hoje à noite estará reunida para o encontro com a palavra. Vamos abrir a Bíblia, estudar um pouco mais, porque Jesus não mandou ler a Bíblia. Jesus mandou examinar as Escrituras. Pois cuidais ter nelas vida eterna. Por isso que é importante fazer esse exame. Que Deus abençoe. Parabéns pelo debate e os colegas aqui que foram brilhantes. Deus a todos abençoe. Vamos orar juntos, queridos e amados irmãos. Vamos trazer os nossos temas diante de Deus em oração. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. E hoje, de forma especial, quero convocar você, ouvinte amado, a estar conosco em oração pela vida do Fernando, pela sua volta para casa, em meio a esse sequestro difícil, dolorido e sofrido de um irmão nosso na fé. Uma família querida que precisa muito das nossas orações. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o seu nome e nos voltamos aqui para a sua presença. Clamamos, Pai Celestial, pela vida do Fernando. Ele é filho do Senhor. Sua serva agora há pouco deu testemunho, Deus, de fé, de coração transformado pelo seu Espírito. Por isso aproveitamos juntos agora, somamos nossas vozes para pedir por ele. Nós confiamos no seu poder, na sua graça, nós confiamos na sua soberania. Não há poder outro maior do que o seu, não há graça outra maior do que a sua. Por isso colocamos a vida dele diante do Senhor. O Senhor tem poder, Pai. Poder acima de todas as coisas. Não há impossíveis para o Senhor. Nada, nada, nada é impossível. Por isso nós clamamos pela sua volta, pelo seu retorno. Ó Deus, para a sua casa, para a sua família, para a sua mãe, para o seu menino, para a sua esposa. Clamamos por ele, pelo seu retorno. É nossa petição agora toda especial.
Pedimos também, Senhor Deus, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos feridos, pelos violentados, pelas injustiças cometidas à nossa volta. Colocamos todos debaixo da sua misericórdia. Clamamos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.